Olá, pessoal do segundo ano A, tudo em paz com vocês? Espero que sim. Hoje a gente se encontra, com mais uma videoaula e a videoaula de hoje é para que a gente faça a correção do nosso segundo simulado virtual, o que vocês responderam na última sexta-feira, no dia 18, né? Uma boa parte da tarde e a noite completa tinha essa disponibilidade aí de tempo para responder, tá bom? E eu quero dizer que em relação a acertos, eu fiquei muito feliz, muito satisfeito, porque se eu não me engano, parece que de 5 a 6 pessoas conseguiram acertar todas as questões. Como eu havia orientado também, para que vocês pudessem separar todo o material para ir fazendo as pesquisas e respondendo, né? Por que esse segundo simulado virtual? Porque até quando a gente entrou de recesso, a gente entrou de recesso fazendo um simulado virtual dos conteúdos que tinham sido vistos até aquele momento. Depois, após o primeiro simulado virtual, a gente começou com outros conteúdos. E como já tinha uma certa quantidade de conteúdos, a gente propôs, né, esse segundo simulado virtual, tá bom? Mas em relação a resultados, foi realmente muito satisfatório, né? Fiquei realmente muito satisfeito e feliz pela média que eu vi, né, dos que responderam. Muitas pessoas acertando todas as questões, tá bom? Então a gente vai fazer essa correção e apesar de ser um simulado de coisas que a gente já tinha visto, né? Se quando você acompanhar a correção ficar alguma dúvida e mesmo assim persistir a dúvida, pode entrar em contato que a gente tenta explicar de uma maneira melhor, para que haja compreensão, tá bom? Então antes da gente resolver as questões, vamos falar sobre o que sempre a gente fala na abertura de toda a videoaula, né? Que é sobre o final da videoaula anterior, que a gente sempre lança um desafio e comentar se houve participação, claro que houve, né? Segundo ano, nunca falhou nessas participações em relação aos desafios, houve participação e anunciando a pessoa que acertou o desafio, né? Que respondeu corretamente primeiro do que as demais pessoas, né? Foi Vanessa. Vanessa, mais uma vez, parabéns por ter participado e por ter acertado também a pergunta do desafio, né? Então a gente convida a todos aqui acompanhando a correção das questões de simulado. Ao final a gente vai deixar mais o desafio dessa semana para que vocês dêem uma olhada e opinem, porque é muito importante, né, participar, principalmente no sentido do desafio, que o objetivo principal é que a gente possa estar sempre trabalhando e aperfeiçoando o nosso raciocínio, tá bom? Então, vamos relembrar que desafio foi esse, né? Qual era a pergunta do desafio? O desafio dizia assim: você tem uma caixa vazia, feita de madeira, pesando 2 quilos. Para que a caixa passe a pesar menos de 2 quilos, você a enche de quê? Né? A primeira coisa que vem à mente é no sentido de colocar coisas dentro da caixa para ela ficar completa, né? Cheia, o seu volume ficar repleto. Mas essa palavra cheia, ela pode ter outro sentido também. É óbvio que qualquer coisa que eu colocar a mais no interior dessa caixa, né, para ocupar o seu volume, vai fazer com que a massa dela aumente, ela fique mais pesada, né? Mas a palavra encher aí pode assumir o sentido de deixar repleta essa caixa. E a resposta seria buracos, né? Eu vou deixar essa caixa repleta, eu vou enchê-la de buracos. Quer dizer, ao fazer vários buracos, a, a massa, o peso dela vai ficar menor, tá bom? Algumas pessoas associaram e disseram a resposta, né? Dizer que ia, por exemplo, encher de cupins. Claro que tem um sentido do cupim se alimentar da madeira e tudo, mas no primeiro momento, assim que você colocasse aquela quantidade de cupins, no primeiro instante, a massa ficaria maior, né? Porque teria a massa da caixa e a massa dos cupins. Porém,
depois de algum tempo, né, seria bastante provável que eles, ao se alimentarem, iam reduzir o peso da caixa. Mas no primeiro momento, isso iria aumentar. Então a resposta certa era encher a caixa de buracos. Tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Antes da correção propriamente dita, né, a gente vê o desafio e vê também sempre uma mensagem, alguma coisa que possa nos inspirar, nos motivar, né, no sentido que a gente acompanhe a correção com atenção, né, de uma forma mais entusiasmada e que possa, através disso, compreender melhor e aperfeiçoar o aprendizado. Tá bom? Então vamos escutar o que temos para hoje. Vamos lá. Sobre sucesso. O sucesso é um lugar sem mapa, sem endereço, sem peso, tamanho e preço, sem molde para fabricar. Cada um vai procurar em busca do seu processo. Eu busco, mas não me apresso, sabendo de uma verdade. Quem não tem felicidade não sabe o que é sucesso. Sucesso é ter consciência que sucesso é caminhada e que no fim a chegada é só uma consequência. O sucesso, meu povo, o sucesso é paciência, pois toda vez que eu tropeço, me levanto e recomeço com o dobro da vontade. Quem não tem felicidade não sabe o que é sucesso. Sucesso é viver a vida que é sua e não se empresta, seja granfina ou modesta, prazerosa ou dolorida, seja curta ou comprida, ninguém troca esse ingresso. Quem nasceu e teve acesso também tem capacidade. Quem não tem felicidade não sabe o que é sucesso. Enfim, sucesso é passar para frente sem passar perna em ninguém. É subir, chegar no topo sem pisar em outro alguém. Sucesso não é hotel para pagar e se hospedar. Sucesso é casa de amigo que lhe hospeda sem cobrar. Sucesso não é troféu para enfeitar a estante. Sucesso é saber perder e sempre seguir adiante. Sucesso não é diploma que o tempo pode estragar. Sucesso é conhecimento e ter algo para ensinar. Sucesso não é o carro parado lá na garagem. Sucesso é pegar a estrada e aproveitar a viagem. Sucesso não é dinheiro, é ter tempo para gastar. Nem contar nota de 100 sem ter alguém para contar. Sucesso não é a fama. Sucesso vai muito além. É ser fã de você mesmo por sempre ter feito bem. Sucesso não tem a ver com o que se tem agora. Sucesso é o que não se acaba quando a gente vai embora. Minhas palavras são simples, é assim que me expresso. E sei que a simplicidade faz parte desse processo. Para escrever a verdade, quem não tem felicidade não sabe o que é sucesso. Fica essa mensagem aí, né? Acho que ela já está bem clara, mas o tema principal, que o sucesso é uma conquista decorrente da felicidade, né? Então que a gente possa conquistar esse sucesso no sentido de procurarmos sempre ser felizes, né? E a felicidade ela tem que ser sempre compartilhada. Eu acredito que muito dificilmente alguém vai se sentir feliz, isolado, sozinho no lugar, né? Então que possamos procurar promover ao outro sempre aquilo que gostaríamos que o outro nos proporcionasse. E assim a gente quer sempre o melhor, né? Então, que a gente possa também promover o melhor para as pessoas que convivem conosco e com certeza isso retorna para nós, né? Isso reflete para nós também. Então desejo todo sucesso do mundo no sentido educacional, no sentido pessoal, né? A todos nós, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, como eu disse, a gente pegou os principais conteúdos, né, após o recesso e trabalhamos aqui em algumas questões. Essas primeiras vão ser aquela parte de análise combinatória, né, a identificação se é permutação, se é combinação, né? Então tem toda essa parte para a gente
ou se é arranjo, né? Arranjo, combinação, permutação. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então a gente tem aqui, ó, primeira questão. São questões que a gente trabalhou, por isso que eu pedi que vocês pegassem o material, fossem pesquisando por ele, tá bom? Considere a palavra soneca e calcule seus anagramas que terminam com vogal. Ele faz uma exigência, pessoal, aqui, ó, tem que terminar com vogal. Como soneca só tem 3 vogais, O, E e A, tem que terminar com uma dessas 3. Como são 6 letras ao todo, mas tem uma que vai ficar numa posição fixa, a vogal vai ficar aqui, sempre vai ter, irão ter aqui 5 letras para a gente permutar, né? 5 letras para a gente mexer nas posições da maneira como a gente achar melhor. Então o critério é que tem que terminar com a vogal. Então a vogal fixa fica 5 para permutar. Então, eu teria 5 fatorial, que fazendo daria 120, que é 5, 4, 3, 2 e 1, multiplicando, né? De forma decrescente. Então a gente teria 120 para as outras também. Então teremos 120 para cada vogal no final, né? Para cada vogal no final. Mas como são 3 vogais que podem ocupar essa posição, somando tudo, nós temos 360, no caso aqui letra D, tá bom? Lembrando que as questões não vêm na mesma ordem de todo mundo, as alternativas também não. Então a gente não vai prestar atenção apenas à letra do gabarito, mas ao resultado mesmo, a resposta, certo? Então aqui é 360 a resposta. No caso aqui, desse modelo que a gente está fazendo, letra D, tá bom? Segunda questão. Considere a palavra soneca também, ó, de novo, e calcule seus anagramas, cujas consoantes estejam juntas. Tem 3 consoantes, S, N, C. Para essas consoantes estarem juntas, elas podem ficar da seguinte forma: SNC, SCN, NSC, NCS e CSN ou CNS, tá bom? Então tem 6 maneiras diferentes da gente organizar, né? Da gente poder organizar essa sequência aí com as 3 consoantes juntas. Aí, por exemplo, vamos pegar uma dessas aqui, ó, SNC. Então, se eu colocar SNC aqui no começo, eu vou ter mais 3 letras para permutar, né? Então, eu tenho mais 3 letras para permutar. Como? Então, a gente vai ter 3 que podem permutar e um local fixo, que isso aqui é das 3 consoantes juntas. Então, ao todo, eu vou ter 4 permutações. A permutação dessas letras pode ser feita dessas formas aqui e os 3 espaços para as 3 vogais, né? Então fica uma permutação 4, que dá 24. E essa 3 aqui, só para mostrar que são 6 maneiras diferentes de você organizar as consoantes sempre juntas. Que 3 fatorial daria 6, mas aqui a gente está vendo que dá 6 também, né? Então para terminar, é só multiplicar, né, essa parte aqui da permutação geral e aqui a permutação só das consoantes juntas, que dá 6. Então é só multiplicar 6 por 24, que dá 144. No caso aqui, nossa letra E, tá bom? 3. Qual o número de anagramas da palavra saudade? Ele está fazendo nenhuma exigência, ele quer saber anagramas. Só que aí a gente tem repetição, né? A gente tem uma permutação, mas tem uma permutação com repetição. Repetição, a letra A se repete 2 vezes e a letra D se repete 2 vezes. Primeiro passo, a gente vai fazer tem um P aqui para lembrar que é permutação, e 2 e 2, quer dizer que tem uma letra que se repete 2 vezes, que é o A, e outra letra que se repete 2 vezes também, que é o D, tá bom? Então a gente conta no total, saudade tem 7 letras, então seria o meu N, né? 7 fatorial sobre. Embaixo eu vou colocar as repetições como fatorial, se houver. Então a gente tem letra A, repetindo 2 vezes, 2 fatorial, e letra D, repetindo 2 vezes, 2 fatorial. Então aqui eu vou fazendo aquele procedimento do número de cima, né, o fatorial de cima, você baixar a multiplicação de forma, como a gente está dizendo aqui, né, que é decrescente, até chegar ao maior valor que esteja embaixo. Como os valores que estão embaixo são os mesmos, 2 e 2, então eu vou reduzir esse 7 multiplicando até chegar no 2, certo? 7, 6, 5, 4, 3 e 2. Cortei um 2 em cima com 2 embaixo. Sobrou só 2 embaixo, e o fatorial de 2 é 2 mesmo, né? E o que sobrou em cima multiplica tudo, ó. 7, 6, 5, 4, 3. Multiplicando tudo isso e dividindo por 2, vai dar
1260. Terceira questão, letra C, 1260. Ok? Vamos seguir. Quarta questão. Uma criança ganhou 6 picolés de 3 sabores diferentes, baunilha, morango e chocolate, representados respectivamente pelas letras B, que é baunilha, M, morango, C, chocolate. De segunda a sábado, a criança consome um único picolé por dia, formando uma sequência de consumo dos sabores, né? Observe estas sequências que correspondem a diferentes modos de consumo. Então, tem aqui, por exemplo, isso aqui seria, né, desse período semanal. Então, a gente teria BB, MC, MC, BM. Então, tem várias combinações aí, né, pessoal? Ele diz assim, o número total de modos distintos se consumir os picolés equivale a. Bora lá. São quantos ao todo? 6. Então, eu tenho 6 sobre. Aí a gente vai fazer o quê? 2, 2. Tá vendo? Todas as combinações têm 2 de cada um, né? 2B, 2M e 2C. Então todas têm combinação de 2. Então a gente coloca aqui, ó, como se fosse, isso aqui vai ser o nosso P, né? 2, 2 e 2, que tem repetição. Então a gente vai colocar o 6, que é o N, sobre 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Essa parte aqui, né, seria justamente essa parte das repetições, tá bom? 2 de cada. Então eu vou, como é tudo igual embaixo, eu vou reduzir a multiplicação a partir desses 6 até chegar no 2, né? Então eu tenho 6, 5, 4, 3, 2. Aí esse 2 corta esse 2. Esqueci de colocar o tracinho vermelho aqui, mas foi cortado, viu? Esse 2 fatorial em cima corta 2 fatorial embaixo, tá bom? Aí ficou em cima 6 vezes 5 vezes 4, né? Só que foi o que a gente fez aqui. Não sobraram 2 fatorial e 2 fatorial ainda, não foi embaixo. E 2 vezes 2 dá 4. Então eu cortei esses 4 que ficou embaixo com 4 que tinha em cima também. Sobraram apenas 6, 5 e 3. Como é multiplicando tudo, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 3, 90, né? Então a quarta questão é letra B, 90, certo? Quinta questão. Em uma fila do cinema, há 5 cadeiras consecutivas vazias. O número de maneiras que 3 pessoas A e B podem sentar-se nelas é. Então nós temos aqui, né, um exemplo de arranjo, por isso que tem um A aqui, certo? O arranjo seria quando você muda a posição dos elementos, e isso aí não conta como mais um, tá bom? Então, por exemplo, nós temos quantas cadeiras? 5. Então, de quantas maneiras essas 3 pessoas A, B e C podem sentar-se nessas cadeiras aí, né? Então a gente tem, cada mudança aqui que vai acontecer, a gente tem que contar com mais um, né? Então nesse caso aqui a gente tem o 5, que seria o N, que são o total de cadeiras disponíveis, e o 3, que seria 3 pessoas para cada combinação para sentar nas cadeiras, certo? Então A, 5 e 3. O 5 é o N e o 3 é o P. Então a gente tem substituindo o arranjo, lembrando que é N fatorial sobre N menos P fatorial, certo? Então aqui substituindo fica 5 fatorial sobre N menos P, que é 5 menos 3 fatorial. Então fica 5 fatorial e 5 menos 3 dá 2 fatorial, tá bom? Cortei aqui 2 e 2, sobrou em cima 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, a quinta questão, a resposta é 60. No nosso caso aqui, letra E. Tá bom? Vamos seguindo. Pois bem, mas aqui, pessoal, 6. Otávio, João, Mário, Luiz, Pedro, Roberto e Fábio estão apostando corrida. Quantos são os agrupamentos possíveis para os 4 primeiros colocados? No caso aí, arranjo, né? Muda a posição de um com o outro já conta como outra possibilidade. Então, mudança de elementos conta sempre como mais um. Então, vamos detectar quem é N e quem é
P, né? Depois é só substituir. O total de pessoas no geral, 3, 6, 7, 7 fatorial. Sobre, ele quer os agrupamentos de quantas pessoas? 4. Então, N menos P, 7 menos 4, que dá 3 fatorial, né? Então, na parte de cima eu vou ter que baixar a multiplicação desse 7 até chegar no 3. Então, a gente fez isso aqui, ó. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, cortou 3 em cima e 3 embaixo. Desapareceu, né? Então, vamos multiplicar o que ficou em cima. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Então, multiplicando tudo isso, vai dar 840. No nosso caso aqui, letra C, tá bom? 6, letra C. 7. Dispondo de 10 tipos de frutas. Quero fazer uma vitamina com 4 frutas. De quantas maneiras posso escolher as 4 frutas? Se eu escolher as mesmas 4 frutas, numa ordem diferente, vai resultar numa outra, no outro tipo de vitamina? Não. Sendo as mesmas proporções? Não. Tá certo? Então aí não dá para diferenciar quem é a primeira fruta escolhida, a segunda. O importante é que as 4, se repetirem, os conjuntos com as mesmas 4, elas continuarão fazendo parte do mesmo conjunto, né? Não vai ser um conjunto a mais. Então por isso que é uma combinação. E a combinação é N fatorial embaixo, P fatorial, e entre parênteses, N menos P fatorial. Tá certo? Substituir. Quem seria o N? A quantidade total de frutas, 10, né? Então 10 fatorial sobre P. Quantas maneiras posso escolher 4 frutas? Então P é 4 fatorial. Entre parênteses, N menos P fatorial, 10 menos 4. Então em cima fica 10 fatorial, embaixo repete o 4 fatorial. E o 10 menos o 4 dá 6 fatorial, né? Então eu posso baixar esse 10 até chegar no 6, tá bom? De forma multiplicativa. Então eu tenho 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. E embaixo eu teria 4 fatorial e 6 fatorial, né? Então nesse caso a gente elimina aqui, corta o 6 fatorial, multiplica isso que sobrou em cima, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que dá 5.040, e o 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dá 24. Quando eu divido 5.040 por 24, vai dar 210. No nosso caso aqui, letra B, tá bom? Letra B. Oitavo. No jogo de basquetebol, cada time entra em quadra com 5 jogadores. Considerando-se que um time para disputar um campeonato necessita de pelo menos 12 jogadores e que desses 2 são titulares absolutos, determine o número de equipes que o técnico poderá formar com o restante dos jogadores, sendo que eles atuam em qualquer posição. Então esse enunciado desse tamanho, né? Mas vamos dar uma olhada aqui. Então a gente vai ter 10 fatorial, né? Por que 10 fatorial? Pessoal, são 12 jogadores, só que tem 2 e tem vaga absoluta. Então, eu não vou fazer o cálculo diretamente em cima do 12, né? Mas de 10. Porque 10 é que podem haver essas combinadas. 2 são fixos, eles vão estar lá de todo jeito. Então vai ficar 10 fatorial, né? E embaixo, de 5, cada time tem 5, mas como tem 2 que é titular, eu vou diminuir. 5 menos 2 vai ficar 3. Tá certo? Então o N é 10 fatorial, que é 12 menos 2. E o P é 3 fatorial, que é 5 menos 2. Então, 10 fatorial, 3 fatorial e 10 menos 3, 7 fatorial. Posso baixar esse 10 até chegar no 7, multiplicando. 10, 9, 8, 7 fatorial. E embaixo repetir 3 fatorial, 7 fatorial. Né? Então, quando eu multiplico 10 vezes 9 vezes 8, vai dar 720. E quando eu calculo o fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1, dá 6. Então, 720 dividido por 6 vai dar 120. No nosso caso aqui, oitava questão, letra D. Tá bom? Vamos seguir. Pessoal, essa aí, a partir da 9, né? 9 e 10, aquela parte lá de triângulo de Pascal, certo? Que a gente deu uma olhadinha. E aqui a gente escolheu 2 enunciados para fazer as perguntas. 9. Utilizando as propriedades da formação do triângulo de Pascal, calcule. Então nós temos aqui, pessoal, olha, é como se fossem aqui 2 combinações para a gente calcular, né?
6 e 3 e 6 e 4. Talvez se a gente fosse fazer, demorasse um certo tempo, então a gente pode usar algumas propriedades. Quando você vai somar aqui, né, essas duas formações aí para o triângulo de Pascal, você tem que dar uma olhada no seguinte. Se a parte de cima for igual, tá, e a parte de baixo for consecutiva, por exemplo, 6 e 6 está igual e a parte de baixo está consecutiva, 3 e 4, então a gente usa o que na época nós chamamos de segunda propriedade. Como é a segunda propriedade? Você aumenta mais um na parte de cima, né? E na parte de baixo você repete o maior deles. No caso aqui, aumenta mais um, 6 e 6 aumentando fica 7. E 3 e 4, a parte de baixo repete o maior, fica 4. Então eu vou fazer uma combinação 7, 4. Então 7 fatorial, e embaixo 4 fatorial, 3 fatorial, né? Porque 7 menos 4 dá 3. Então eu vou baixar esse 7 aqui, de preferência até chegar no 4 fatorial para poder eliminar. Então vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, né? Sobre 4 fatorial, 3 fatorial. Botei os fatoriais aqui, ó, 4 e 4. Aí ficou 7 vezes 6 vezes 5, que dá 210, dividido por 3 fatorial, né? Como não tem mais nenhum fatorial para eliminar nas duas partes, em cima e embaixo, a gente vai desenvolver. Se a gente for fazer o 3 fatorial, pronto, eliminou aqui, ficou um 3 fatorial. Lembre que o 3 aqui quando eu multiplico tudo dá 210, né? 7, 6 e 5. E o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Então 210 dividido por 6 dá 35, letra B. 9, letra B, 35. Certo? Letra B, 35. Utilizando as propriedades na formação do triângulo Pascal, a mesma coisa, só que agora é outro sentido, pessoal, olha só. Tanto a parte de cima a parte está consecutiva, 3, 4 e 5, quanto a parte de baixo também está consecutiva, começando de 0, tá vendo? 0, 1 e 2. Quando isso acontecer, a gente usa a quinta propriedade. O que é que diz a quinta propriedade? Você aumenta o próximo valor, aqui, né? No caso 3, 4 e 5, o próximo seria 6, coloco 6. E na parte de baixo, a gente vai repetir, né, no caso, o maior dos valores da sequência 0, 1 e 2. Então, no caso, fica 2. Então, eu tenho 6 e 2 para fazer essa combinação. Então, nós temos n, que é 6 fatorial, sobre p, que é 2 fatorial, né? E 6 menos 2, 4. 4 fatorial. Então, eu vou baixar esse 6 até chegar no 4 de preferência. 6, 5 e 4. E embaixo repetiu 2 fatorial, 4 fatorial. Cortei. Cortei aqui o 4 fatorial, em cima e embaixo. Aí ficou 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 2. 2, né? Então vai ficar 30 dividido por 2, 15. 15, letra C. Décima, letra C. Pessoal, essa 11ª, aquela parte lá algébrica que a gente viu, né? Desenvolvimento de binômio e tudo. Então a gente colocou aqui um passo a passo, certo? Tendo por base as noções de formação de triângulo Pascal, como método prático, desenvolva o binômio y mais 3 elevado a 5. Se fosse de uma forma tradicional, seria y mais 3 vezes y mais 3. Aí multiplicava e encontrava. Depois y mais 3 até completar 5 vezes, né? Então, deveria ter como A uma forma mais prática e objetiva, né? E foi isso que foi explicado na videoaula que foi acompanhando a atividade, né? Então a gente vai pegar aqui bem semelhante, tá bom? Então como é que eu faço? Ele diz assim: primeiro que você deve fazer é colocar a letra solta. y5, né? Aí aqui a gente vai diminuindo o expoente do y, tá bom? Então começa de y5, y4, y3, y2, y1 não precisa e aqui não aparece mais y. Depois a gente vai para o número 3 e faz o contrário, tá certo? Fica 3 elevado a 0, a 1, a 2, até chegar no último, certo? 3 elevado a 0 é 1, não precisa botar. 3 elevado a 1, que é 3 mesmo. 3 elevado a 2, que a gente vai calcular. 3 elevado a 3, 3 elevado a 4, 3 elevado a 5. Tá bom? Essa é a estratégia. Então a gente agora é só desenvolver tudo.
y à quinta, e aqui, esse 4 aqui, pessoal, ó, está identificando, mas a gente vai multiplicar. 5 vezes 3, 15. 15 repete, y elevado a 4, tá bom? Aí aqui nós temos, ó, nessa outra, 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 10, 90. Repete o y à terceira. Nessa outra, 3 à terceira, 27. 27 vezes 10, 270. Isso. Y elevado a 2, repete, né? A parte literal repete. E aqui eu tenho, ó, porque 3 à terceira deu 27, vezes 10, 270. Aqui eu tenho 3 elevado a 4, que dá 81, multiplicado por 5, que dá 405, repete o y. E 3 elevado a 5 é 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, né? Então vai dar 243. Então nós temos aqui a sequência, já fica em ordem correta, né? Que é de decrescente dos expoentes. Então nós temos essa resposta aí, que na 11 vai configurar a letra B. Configura a letra B. Tá bom? Então vamos na sequência. Vamos lá. 12. Qual é o termo em y3 do polinômio a seguir? Né? Aí, nesse caso aqui, nós teríamos o valor do polinômio, que é dado aqui para nós, né? Que esse aqui é o 5 sobre P. Né? Aí aqui a gente fazendo a substituição, né? Na substituição a gente teria, vamos logo descobrir o valor do P aqui, né? 5 sobre P, que multiplica y a 5 menos P. Multiplica 2P, tudo direitinho. Aí vai ficar y à terceira, né? Que é y5 menos P. Quando a gente subtrai, P vai ficar igual a 2, tá bom? Então, no lugar desse P aqui, a gente coloca 2. Aí vai ficar 5 e 2, vezes y à terceira, 5 menos P, 5 menos 2, multiplica 2 e o P, né? 2. 2 a segunda. A gente só fez substituição agora, certo? Aí, para seguir, mais simples. A gente vai pegar 5 e 2 para fazer uma combinação. Então, fica 5 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial, né? Que é n fatorial, embaixo p fatorial e depois n menos p, por isso ficou assim. Então, eu vou multiplicar, baixando até chegar no maior dessa parte aqui, inferior, que é o 3. No caso, eu vou multiplicar 5 vezes 4 vezes 3. E embaixo vai repetir 2 fatorial, 3 fatorial, né? Cortou o 3 fatorial, aí ficou 20, né? A gente tem aqui 20 dividido por 2, porque 2 fatorial não é 2 mesmo? 20 dividido por 2, 10. 10 y3, né? Vezes 4. Então, nessa parte aqui a gente teria, substituindo essa fórmula, né? A gente fez essa substituição aqui, a gente teria 10 vezes 4, 40, e repete o y3. 40, y3, a 12 é a letra E. 40, y3, letra E, certo? A partir da 3, pessoal, já começou essas questões, né, dessas nossas últimas videoaulas, né, desses últimos materiais, que é a respeito de probabilidade. Então, um conteúdo relativamente bom, né, e fica melhor para a gente debater e contextualizar. Como também os cálculos não são tão complexos não. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. 13. Uma moeda é lançada 3 vezes seguidas. Lança uma vez, lança outra, 3 vezes seguidas. Qual é a probabilidade de sair no mínimo 2 caras? Então, como a moeda é lançada 3 vezes seguidas, vamos ver todas as possibilidades. Onde eu tiver K aqui, é porque é cara, né? Quando tiver o C, é coroa, tá bom? Então, eu posso ter 3 caras, as 2 primeiras caras e a terceira coroa, a primeira cara, a segunda coroa, a terceira cara. Então, tem todas essas possibilidades aqui de eu conseguir essa exigência que ele está pedindo, né? No mínimo 2 caras. Então, 2 caras ou 3. No caso, uma cara só ou nenhuma cara não entra na contagem, tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Nós temos, né, 3, 6, 8. São 8 possibilidades. A gente tem aqui 8 possibilidades, né, que aqui a gente colocou todas as possíveis. E quantas dessas
saiu isso que ele disse, né? Saiu 2 caras ou 3. Então, 3 caras, 1, 2 caras, 2, 2 caras, 2, 2 caras, 2. Então, eu tenho 4 possibilidades em 8 ao todo, né? Então, são 8 combinações diferentes e das 8 eu tenho 4 que vai dar exatamente isso. Em 2 caras, tá certo? Então, como é 4 em 8, a gente dividindo dá 0,5 em decimal ou 50%. Então, essa questão aqui da letra B, tá bom? 50% é a resposta. 14. Numa urna há bolas verdes, há 10 bolas verdes e 15 amarelas. Sorteando-se uma bola ao acaso, qual a probabilidade da bola sorteada ser da cor amarela? Então eu tenho 10 verdes, 15 amarelas e eu estou sorteando uma bola ao acaso, ou seja, aleatoriamente, sem olhar, né? Sem chegar lá e escolher qual é que eu quero para eu pegar. Não, está pegando de uma forma aleatória, tá bom? Então, qual é a forma de calcular a forma geral da porcentagem? É o saber os eventos que você quer, desejados, e saber quais são os eventos totais naquela situação. Aí você divide, né, os eventos desejados pelos eventos totais, tá bom? Então ficaria eventos totais, junta tudo, né? 10 e 15 dá 20. Desculpa, 10 e 15 dá 25. E sorteando uma bola com a chance dela ser amarela. Tem quantas amarelas? Não são 15? Então eu tenho 15 chances sobre 25 ao todo. Quando eu divido, vai dar 0,6 ou 60%. Tá ok? E agora, vamos seguir. Vamos lá, 15 e 16. 15. Um conjunto de baralho é formado por 52 cartas, divididas em 4 tipos, as quais chamamos de naipes, paus e espadas, que são de cor preta, ouro e copas de cor vermelha. Ficando assim, 13 cartas para cada naipe. E as cartas são A, algumas pessoas chamam Ais, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí depois tem o J, que a gente chama de valete, o Q, que a gente chama de rainha, e o K é o rei, né? Então a gente tem todas essas aí. Se a gente escolher ao acaso uma carta desse baralho, ao acaso, assim, de forma aleatória, pergunta qual é a probabilidade de sair uma carta que seja um número. Então, no meio disso, a gente sabe que os totais são 52, né? Para sair um número, cada naipe tem 3, 6, 8, né? 9, né? São 9 números em cada naipe. Então, 9 vezes 4, que são 4 naipes, dá 36. Então, eu tenho 36 chances no meio de 52 possibilidades, né? Das 52 eu disponho de 36. Então, se eu simplificar aqui por 4, vai dar 9 sobre 13. E se eu dividir, vai dar 0,69 ou 69% aproximadamente, tá bom? A 16 é a mesma coisa, só a pergunta no final que muda. Que diz assim, qual a probabilidade de sair um A ou uma carta preta? Ou seja, se sair um A dá certo, se sair uma carta preta também dá certo. O que é que a gente vai fazer? A gente tem que saber os casos separados, né? Dessa questão que está mostrando aí, da questão da carta preta e eu sair um A. Fazer para a carta preta, fazer para o A, mas tem que lembrar da intersecção, para não contar duas vezes, né? Ou seja, tem A que é de cor preta também, tá bom? Então, bora lá. Quando eu digo P, entre parênteses, A ou B, quer dizer P unindo os dois conjuntos, né? Os dois, essa parte aqui, A unindo B, então isso aqui significa o quê? Eu vou analisar todas as possibilidades de A, todas as possibilidades de B, e vou subtrair as possibilidades que coincidam para os dois, tá certo? Então a gente tem aqui A gente tem 4 possibilidades, né? A intersecção. Aí aqui nós temos, por que 4, né? Número de A's. Tem um A's em cada naipe, então eu tenho 4 naipes com A's, certo?
Aí a outra carta preta. Quantas cartas pretas eu tenho? Eu tenho 2 naipes que são pretos, né? Então cada naipe tem 13, então eu tenho 26 cartas pretas. Mas o que é que vai acontecer? Eu vou somar e vou subtrair a intersecção. Porque no meio dessas cartas pretas tem algumas que já foram contadas aqui, ó, na segunda parte. Então se a gente não fizer isso, a gente vai estar contando 2 vezes, tá bom? Então o que é que acontece? Para saber isso aqui, eu tenho que pegar o naipe, a possibilidade dos naipes, né, em relação ao Ais. Então nós temos 4 em 52, mais a questão das cartas pretas, metade, né? Então 26 sobre 52 e subtrair aqueles que têm repetição. Ou seja, tem coisa aí que está contada 2 vezes, né? Não tem 2 ases são pretos, né? Espadas e paus. Então a gente tem essas duas que são pretas, então por isso que tem que subtrair. Eu vou somar, é tudo 52, continua 52 normal. Aí eu vou somar 4 mais 26, né? 30, 30 menos 2, 28. Fica 28 sobre 52. Se quiser simplificar por 4, vai ficar 7 sobre 13. E se quiser ainda transformar para decimal, é só dividir 7 por 13, que vai dar aproximadamente 0,54 ou 54%. No caso aqui seria letra 16, letra A, tá bom? 16, letra A. E no caso A15, só lembrando, letra B, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Pronto, 17 e 18. A 17, uma moeda e um dado são lançados simultaneamente. Simultaneamente quer dizer ao mesmo tempo. A moeda e o dado foram pegos e foram lançados ao mesmo tempo. Qual é a probabilidade de ocorrer cara e número primo? Vamos lá, olhar parte a parte. Por exemplo, os eventos totais 1 é a moeda, né? A moeda só pode cair cara ou coroa. Mas ele quer aqui que cara e coroa são 2, né? E ele quer aqui, ó, o evento desejado 1 é só 1. Tá certo? Então eu tenho, só como exemplo, a moeda aqui, 2, né? 2 possibilidades no encontro do evento 1, uma possibilidade na parte, né, do evento 2. Então a gente tem aqui os desejados, pessoal. Na verdade, aqui eu tenho eventos totais desejados, né, 2. E eventos desejados 1 aqui. Então a gente tem 1 sobre 2, certo? Agora para o dado. Para o dado a gente tem, os números são de 1 a 6, eu tenho 6 possibilidades diferentes de cair um número. E essa parte dos desejados seria a questão dos números primos. Quem são os números primos no dado, né? 2, 3 e 5. Então eu tenho 3 números primos. Agora é só organizar, tá bom? Probabilidade é igual eventos desejados. No caso dos eventos desejados, a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai colocar aqui desejados sobre essa outra parte. Então vai ficar, por exemplo, ó, 1 sobre 2, certo? E multiplica 3 sobre 6, tá bom? 1 sobre 2 e 3 sobre 6. E simplificando daria a mesma coisa, né? Então eu vou ter 1 vezes 3, 3, 2 vezes 6, 12. 3 dozeavos, né? Então, 3 dozeavos, simplificando, a gente tem 1 quarto, né? Dividido por 3 dá 1 e 12 dividido por 3 dá 4, 1 quarto. 1 quarto em fração, se eu quiser transformar para decimal, dividindo 1 por 4 vai dar 0,25 ou 25%, tá bom? 18º. A probabilidade de uma pessoa chegar 5 minutos atrasadas no aeroporto é 10%. E a probabilidade de seu voo atrasar 5 minutos é 20%. Qual é a probabilidade da pessoa perder o voo? Ela só perde o voo em uma situação. Chegar, né? Se ela atrasar e o voo sai na hora. Mas isso aqui dela perder, né? No caso de perder o voo aí, a gente vai analisar da seguinte maneira. A única coisa que
que não vai dar certo é a pessoa atrasar e o voo não atrasar. Então o voo não atrasou, chegou na hora certa. Mas como você atrasou e não chegou na hora certa, vai perder o voo, tá bom? Então como é que a gente poderia organizar? Está dizendo aqui que é de 10%, né? Essa chance aí, a primeira chance é de 10%. Então eu tenho 10 sobre 100. E qual é a chance daqui de ela não atrasar, né? Se a chance de atrasar é 20%, então a chance de não atrasar é de 80%. Então vai ficar 80 sobre 100, tá bom? Aí fica 10 sobre 100 que multiplica 80 sobre 100. Se eu quiser cortar algum zero, eu corto um zero aqui, fica 1 sobre 10, né? E aqui no 8 eu posso cortar um zero de cada, aí fica 8 sobre 10, simplificando por 2, fica 4 sobre 5, tá bom? Então ficou 1 sobre 10, que multiplica 4 sobre 5. Quando eu multiplico 1 por 4 dá 4 e 10 vezes 5 dá... Então a gente tem aqui, né? Ó, fica 4, 1 vezes 4 dá 4 e 10 vezes 5, 50. 4 sobre 50, fracionária, daria para simplificar, daria 2 sobre 25. Dividindo dá 0,08 ou em percentual, 8%. Tá ok? Vamos agora às nossas duas últimas, né? Duas últimas questões. Inclusive estava na última lista essa aí. Vamos lá. 19. Uma urna contém 8 bolas brancas e 12 bolas pretas. Retiram-se 2 bolas sucessivamente e sem reposição. Sucessivamente quer dizer que tira uma bola, depois tira outra em sequência, né? E sem reposição. Qual é a probabilidade de ambas serem pretas? Bora lá? Então a probabilidade de ambas serem pretas, antes de chegar nisso, a gente faz aquela mesma árvorezinha de probabilidades que o professor Paulo explicou nas suas últimas aulas, né? Então a gente tem, ó, vou retirar a primeira bola, né? Então quando eu retirar a primeira bola, eu fico com, né, a chance dela ser branca ou ser preta. Depois que eu tirar a primeira bola, eu tenho a chance de, na segunda tentativa, sair branca ou preta. Aqui também branca ou preta. Mas o que é que acontece para efeito desse cálculo aí? Qual é a chance da primeira bola ser branca? Então eu tenho 8 bolas brancas em cima de 20 ao todo, né? Então 8 sobre 20, simplificando, fica 2/5, tá bom? E dela ser preta, então eu tenho 12 sobre 20, que simplificando fica 3/5, certo? Como é sucessivamente e sem reposição, não vai ter reposição, o que é que a gente vai fazer aqui essa análise? Então a primeira bola saiu, né? Se a primeira bola que saiu foi branca, isso vai comprometer o restante, os demais, né? Essa próxima retirada. E também no caso ser preto, tá bom? Mas a gente vai agora fazer do segundo lançamento. Então nós temos aqui, se a primeira foi branca, qual a chance da segunda ser branca também? Lembre que agora não tem mais 20 bolas, porque teve uma bola branca que já saiu, né? Então nós não temos mais 8 bolas brancas, nós temos 7 agora. Sobre 19 porque a ausência de 1 aí fica só 19 mesmo, ok? Porque eram 20 bolas, só que a que foi retirada já 1 só tem 19. Então automaticamente para dar 19, e se aqui já tirou 7, para a segunda dar preta, aqui dá 12, né? É para dar 19 tudo, o segundo sorteio dando branca ou preta. Então, como eu descobri já que essa primeira parte aqui, a primeira branca para a segunda ser branca também é 7 sobre 9. Então, para ser preta, como tem que estar 100%, então de 19 falta 12, 12 sobre 19, tá bom? O mesmo raciocínio aqui na preta, ó. Qual é a chance da primeira ser preta? Então é 12 sobre 20. 12 sobre 20 dividido por 4, né? Então a gente vai ter 3 sobre 5, tá bom? Então a primeira foi preta. Aí agora eu vou sortear outra bola, só que agora não tem mais 20 bolas, só tem 19, porque não tem reposição, né? Então só tem 19. E das 19,
né? Quantas vão ser brancas? Considerando que a primeira foi preta, então para o segundo sorteio, eu tenho aqui, para a segunda retirada, eu tenho aqui 8 chances ainda de bola branca em meio a 19 que ficou, né? E por fim, como é para dar 19, e a primeira já dá 8 sobre 19, então subtraindo aqui eu vou ter 11 sobre 19. Com toda, não precisava mais assim, né, inevitável, mas você tendo essa árvore toda preenchida, qualquer pergunta que se direcionar a ela, fica mais fácil e prático você dar uma olhadinha no desenho, na imagem, com as observações, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Para as duas serem pretas, a primeira tem que ser preta, a segunda tem que ser preta também, né? Então, para a primeira ser preta, primeira preta, eu tenho 3/5. E para a segunda ser preta, a gente tem 11 sobre 19, né? Então, nós temos essas duas aqui. 3/5 e 11 sobre 19. Como vai multiplicar? 3 vezes 11, 33. 5 vezes 19, 95. Certo? Aqui é a fração. Se alguém quiser em decimal, é só dividir 33 por 95. Essa parte, né? Daqui. Então, vamos para vigésimo, né? Que daria 33 que multiplica 11. Dá 33 sobre 5, 19, 95. Então, quando eu divido, dá aproximadamente 0,35 ou 35%, tá bom? No caso aqui, letra D, 19, letra D, aproximadamente 35%. A 20 é o mesmo enunciado, só que a pergunta agora é qual a probabilidade de a segunda ser preta. Ele está preocupado só com a segunda ser preta, então pode ser branca e preta, e pode ser preta e preta, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Pode ser branca e preta ou pode ser preta e preta. Para ser branca e preta, então a primeira é branca e a segunda é preta. Eu tenho 2/5 para a primeira ser branca e a segunda ser preta, 12 sobre 19. Né? 2/5 que multiplica 12 sobre 19 vai dar 2 vezes 2, 24. E 5 vezes 19, 95. 24 sobre 95, tá bom? E para a segunda ser preta, né? A primeira preta e a segunda preta, foi o que a gente já calculou aqui na questão anterior, 33 sobre 95, tá bom? Então, que no caso as duas pretas, né? 33 sobre 95 já é o valor dessa segunda parte. O que é que eu vou fazer? Agora, a gente vai somar os dois, né? A primeira chance de ser branca e preta deu 24 sobre 95. E a segunda, de ser ambas serem pretas, a gente tem 33 sobre 95. Como é o mesmo denominador, repete 95 e soma, né, 24 mais 33, 57. Então vai dar 57 sobre 95. Se eu simplificar, dá para eu simplificar por 19. Simplificando por 19, 57 por 19 dá 3. 95 por 19 dá 5. Né? Então 3/5, que transformando para decimal dá 0,6, exato, de forma exata, ou em porcentagem 60%. Tá bom, pessoal? Então, como é 60%, aqui no nosso caso, letra A. Ok? Então, espero que, apesar de ser mais como uma revisão, né, de contas que a gente já viu, que vocês tenham assimilado, conferido aí, tudo direitinho. Mas, como eu volto a dizer, foi muito bom o resultado, né, de todos aqueles que participaram. Tá certo? Antes da gente encerrar, é natural aquele momento que antecede no encerramento, que é a questão do desafio. Então, nós temos aí, é bem simples, né, sem pegadinha, bem objetivo. Que número está faltando? Então, nós temos dois triângulos completos de informações, que estabelecem um padrão, o mesmo padrão que o primeiro triângulo tem, o segundo também tem. E quando vocês detectarem esse padrão, que é utilizado no primeiro triângulo e no segundo, vocês vão utilizar esse mesmo padrão no terceiro para descobrir o valor dessa interrogação. Entenderam direitinho? Pronto, pessoal, é isso mesmo, né? É descobrir o padrão que acontece nesse primeiro e nesse segundo triângulo, certo? E utilizar o mesmo padrão nesse terceiro para descobrir o valor dessa interrogação aí, tá bom? Então, espero que vocês tenham aproveitado a correção, conferido algumas coisas aí. Se tiver dúvida, entre em contato, tá bom? Eu estou à disposição, naquilo que tiver ao alcance, para a gente estar sempre aperfeiçoando
o aprendizado. Estou sempre aqui à disposição, tá bom? A gente vai se comunicando se necessário. Então, um abração a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu, pessoal!